trazer então um acervo da carreira do Wilson Mano, Ricardo? Vamos agora, Esporte Coleções na área. Vamos agora fazer aí uma homenagem para o nosso craque polivalente aí, Wilson Mano. Mano, aí é o começo de tudo? Oi. Esse aí foi 1985, foi meu último ano na equipe do 15, né? Daí eu fui pro Corinthians. E você lembra dessa galera aí? Arrisca aí falar essa escalação pra gente? Lembro, aí de pé, né? Adilson Nery, lateral direito, Jair, o goleiro, eu, Marcelo, quarto zagueiro, que é o pai do Castan e do Luciano, Edivaldo, que depois foi comigo pro Corinthians, e o Felício, lateral esquerdo. Aí agachado, ponta direita, Zé Carlos, que passou pela Ponte Preta, Adriano, que jogou só no interior, Lúcio Santarém, que era de Belém do Pará, André, que jogou no Atlético Paranaense, jogou no Pelotas, veio dos juniores do Flamengo, e o Antônio Carlos, que jogou no Santos, jogou no Corinthians em 90 também, ele teve naquele grupo, não era titular, mas estava no grupo, jogou alguns jogos também do Campeonato Brasileiro. Muito bom. E aí vamos trazer aí, bem menino, né? Aí isso sim, foi... aí já é o comecinho mesmo. Aí já foi meu primeiro ano no 15, a época da camisa da Lecoque ainda. Foi em 1981, 82 aí. Show de bola. Então é para matar aí a saudade aí dos nossos atletas. E aí, como eu sou um dos maiores colecionadores de álbum de figurinhas, né, do Brasil, eu tenho esse álbum Olé de 1986, que tem lá o Wilson Mano aparecendo aí, junto aí com Jacenir, Valdir Pérez. Elenco bacana, né? Como é que trabalhar com Valdir Pérez de seleção brasileira, você chegando aí no Corinthians? Foi muito legal, né? A gente que, quando o garoto chegou a acompanhar o Valdir na seleção brasileira, na Copa de 82, por exemplo, eu estava aqui no 15 começando, meu primeiro ano de garoto, torcendo para a seleção e o Valdir jogando na seleção. De repente, você chega no Corinthians e chega a dividir o quarto, a viajar junto com o Valdir, uma pessoa maravilhosa, brincalhão, sorridente. Realmente foi uma emoção, uma satisfação muito grande, né? Não só com o Valdir, como depois também com vários jogadores, e depois também o Luiz Pereira também, que era uma pessoa que também foi um ídolo meu. Também jogamos junto no Campeonato Brasileiro de 86, no segundo semestre. O Luiz Pereira jogou também no Corinthians nessa temporada. Show de bola. Vamos ver mais aqui, então. Campeonato Paulista, né? Aí um elenco também. Aí falamos de Valdir Pérez, e aí vamos para Carlos, né? Carlos, que foi da seleção, que teve aquele azar contra a França, né, Wilson Mano? Não era pra gente ter perdido aquele jogo, né? Aquela bola não tinha que ter batido na trave nas costas dele, né? Mas você tinha aí o Carlos aí, João Paulo, enfim, você tinha já também atletas renomados, né? E como era o dia a dia com essas lendas aí do futebol? Não, era muito tranquilo, cara. Eu não sei se porque desde quando eu cheguei, eu conquistei um ambiente muito legal. Talvez pela simplicidade, pela humildade, pelo jeitão caipira da gente e pelo respeito, né? Porque eu acho que o mais importante é isso. E eu sempre procurei trabalhar, desde quando eu cheguei no Corinthians, sempre com muita humildade, sempre respeitando, treinando pra caramba, me dedicando. Eu só via uma coisa, era treinar e jogar, treinar e jogar. Então, eu acho que isso é legal. E fora de campo também, o nosso relacionamento era muito bom, a gente gostava de estar sempre jogando bilhar, jogando baralho. Isso vai unindo o grupo, né? Cada vez mais. Muito bom. E aí, falando um pouquinho de 1987, e para mim, particularmente, como torcedor, tem um gostinho amargo perder aquela final de 87 para o São Paulo, né? O Corinthians tinha feito um primeiro turno horrível, né? A gente ficou entre os últimos, a pressão da torcida é muito grande. E aí, no segundo turno, fomos campeões do segundo turno, uma campanha maravilhosa, e foi muito triste, foi muito doloroso a gente perder 87. Você falou que o time saiu pelo camburão, né? É esse jogo aí que eu estou trazendo para você. Corinthians contra o Santo André esse jogo. Santo André. Então vamos, então a gente está tomando aí. E esse jogo eu estava, e por isso que marcou muito a minha vida, mano. Porque aí você entrou no segundo tempo, aí você tá vendo aí o
o Santo André fazendo no segundo tempo já o outro gol. Estavam matando a pau, né, o Corinthians, a gente, como você falou, nada se dava certo, totalmente bagunçado o jogo. Aí o Edmar vai dar um chute medonho aí, que ainda você vai tentar, e olha só o chute do Edmar, e aí você vai tentar ainda pegar, não consegue pegar lá o mano aí, ó. Se enrosca aí junto com o fio, não consegue pegar essa bola. E aí você dá esse chute aí, você tenta fazer o gol. Já estava 3-0 já para o Santo André. E 2-0 para o Santo André, desculpa. E aí o Santo André nessa ainda faz mais um gol, faz 3-0 e a torcida fica louca, né, mano? Realmente começa a xingar, não tinha muita gente no estádio nessa noite, mas a torcida realmente estava fazendo muita algazarra. Aí o Edmar aí sofre o pênalti. E a torcida começa... Aí o mano erra. Olha lá, o mano erra e a torcida comemora que você errou. E aí volta o pênalti, né? Aí dessa vez você acerta o gol. Lembra desse jogo, né, do Camburão? Claro, com certeza. Esse jogo foi um jogo que acho que dificilmente nós vamos esquecer. E para mim também, né? Eu jamais poderia esquecer, até porque, olha que situação, você jogando numa equipe como o Corinthians, sai um pênalti, o torcedor, ao invés de comemorar, não, eles começaram todinho a vaiar. Isso. E o gozado é que ninguém quis bater o pênalti. Edmar não quis bater o pênalti, João Paulo não quis pegar a bola para bater o pênalti, Jorginho, na verdade o pessoal se escondeu. Essa é a realidade. Mas por quê? Por causa da pressão, eu até entendo, não estou crucificando e nem culpando ninguém. Claro. Mas eu, como sempre fui meio cabeça dura mesmo e teimoso, eu falei, não, dá essa bola aí que eu bato. Aí eu fui, bati o pênalti e errei. Aí, quando eu errei o pênalti, aí veio o Edmar e o João Paulo. Não, deixa que eu bato agora, deixa que eu bato. Eu falei, não, agora não. Agora eu posso errar de novo, mas agora eu vou bater de novo. Porque se eu deixo o outro bater, a minha personalidade ia para onde? É verdade. Aí, mesmo que eu errasse, e de novo eu fui bater, todo mundo vaiando, a torcida vaiando. Quando eu fiz o gol, continuaram vaiando. Mas ali eu não poderia me entregar de maneira alguma. Então é um jogo que jamais eu vou esquecer. Mano, você falou da saída do Camburão, mas eu lembro na reportagem no dia seguinte do jogo, eu morava em Perdizes, eu morava perto e não perdi um jogo do Corinthians no Pacaembu, né? E parece, pelo menos que eu me lembro, a torcida não hostilizou você, e sim todos os outros jogadores. Você saiu com moral. Foi isso mesmo? Nesse jogo aí eu acabei não jogando, né? Eu fiquei no banco e o time perdeu. Não, eu acho que eu entrei no finalzinho do jogo, sim. Na verdade, quem é torcida, o único que ela realmente poupou e saiu gritando o nome foi o Birubiru, né? O Birubiru. Foi o Birubiru. Eu também, eu acho que eu acabei entrando no finalzinho. Foi um jogo, se eu não me engano, acho que contra o Atlético Mineiro. E foi todo mundo. E eu saí ainda, eu lembro muito bem de uma coisa também, que eu dificilmente vou esquecer. Eu tenho até uma foto em casa, no álbum que eu tenho, que eu estou sentado do lado do Valdir Pérez e do Carlos. E o Carlos olhou para mim, o Carlos, um cara super quieto, pacato, tranquilo, gente boa, boníssima, demais. Ele virou para mim e falou assim, puxa vida, depois de 3 Copas do Mundo, eu ter que sair de um estádio de Camburão, um caminhão do Exército, né? Na verdade, aquele caminhão do Exército, aqueles bancos de madeira. E eu fiquei mais triste por ele do que por mim, porque eu ainda estava começando, era o meu segundo ano no Corinthians. Agora, um cara igual o Carlos, Valdir Pérez, com 3 Copas do Mundo nas costas, realmente sair numa situação daquela, realmente é humilhante, é complicado, é difícil. Tocando ainda nesse assunto, né? A torcida do Corinthians sempre foi muito difícil, né? Com seus craques, né? Acontecendo isso com o Edilson, lá com o Tevez, né? Com tantos outros jogadores. Não é uma prática bacana, né, mano? Eu acho que tem que ter um respeito entre o atleta e a torcida. Ele tem que respeitar que o atleta é um ser humano, né? Passivo de erro como qualquer outra pessoa. Mas a torcida do Corinthians sempre foi dessa maneira. Eu acho que hoje a torcida do Corinthians até que ela é um pouco mais tranquila e mais calma, né? Naquela época, realmente, a torcida do Corinthians ela não aceitava, né? E ela partia mesmo para agressão. A gente várias vezes
o ônibus chegou a ser parado na estrada. Uma vez eu lembro que nós perdemos para o Comercial em 86, paramos no posto para jantar, quase que não conseguimos jantar, porque começou a parar o ônibus dos torcedores, o pessoal xingando, querendo apedrejar. Então, realmente, o Corinthians, na minha época, que eu vivi ali aqueles 8 anos, ou você estava no céu ou você estava no inferno. Ali não tinha muito meio termo, né? A torcida realmente cobra demais e cobra de uma forma até exagerada, às vezes. Eu lembro que em 87 também, nesse mesmo ano aí, nesse primeiro semestre, primeiro turno, o Edmar chegou a levar um tapa no torcedor dentro do vestiário. O Edmar. E é um artilheiro, um jogador também vivido, que jogou em várias equipes grandes, mas realmente a torcida ela não perdoava, não. Bom, vamos dar continuidade aqui então no nosso acervo aqui na homenagem por Wilson Mano. Pode passar, Nascimento, vamos para o próximo bloco. E aí, 88, né? Esse lance aí, mano, o que você lembra dele aí? Esse chute que você deu aí? Esse jogo aí, né? Nós empatamos o primeiro jogo aqui em São Paulo, né? Na primeira final, em São Paulo, aliás, né? 1-1, aquele golaço do Neto de bicicleta. Depois o Edson acabou fazendo o gol de empate. O Guarani tinha uma excelente equipe, muito boa. Era, inclusive, apontado pela imprensa como a favorita para o título paulista daquele ano. Mas o Corinthians ele tem uma força extra, né? Ele tem uma tradição e uma força extra. Nosso grupo também era muito bom. Nós tínhamos jogadores como João Paulo, Everton, Paulinho, Biro, Carlos vinha jogando, depois saiu, aí entrou o Ronaldo, o Carlos machucou na semifinal contra o Palmeiras. Eu vinha jogando esse último jogo, o Jair me tirou para pôr o Viola, porque precisava pôr um atacante a mais, que nós jogamos na fase de classificação sem um atacante fixo, né? Jogava eu e o Everton mais à frente, e eu fazendo aquela função. E nesse jogo, pela cabeça dele, ele resolveu mudou. Aí eu acabei entrando no intervalo do primeiro tempo, o Everton acabou sentindo uma contusão, mas foi um jogo equilibrado, um jogo tenso, um jogo típico de decisão, né? Mas o Corinthians é muito forte, o Corinthians ele tem uma energia, o torcedor passa uma energia muito grande. E acabou sendo justo. O Marcelo roubou uma bola do Evair, tocou para mim, como eu sempre fazia, adorava chutar para o gol, eu soltei a perna, mas não peguei bem na bola. Ela pode ver que ela sai meio mascada. Foi. Mas por felicidade encontrou o Viola no meio do caminho. O Viola que não jogou nada o jogo inteiro, não fez nada, mas ele fez aquilo que precisava e que era o necessário, que era num carrinho desviar a bola do Sérgio Neri e fazer o gol que acabou dando o título para a gente. Foi seu primeiro título, né? Com a camisa do Corinthians. Assim, de expressão, sim, né? Nós somos campeão do torneio de verão e tal. Sim. Mas, assim, o Paulista foi o quê? Porque naquela época, vocês sabem muito bem que o título paulista, às vezes, era mais importante do que um brasileiro. Verdade. Porque a importância que era e a rivalidade que tinha o campeonato paulista, né? Então foi inesquecível, memorável mesmo você estar nesse grupo de campeão, ganhando um título aí nas prorrogações aí, com esse chute aí, despretensioso aí, que o Viola acabou. O Viola começou a ser Viola a partir daí, né? Que ele ficou famoso, né? Foi esse título aí que colocou ele em ascensão no futebol brasileiro. Exatamente. O Viola jogava no aspirante, né? Naquela época tinha um aspirante e o Viola treinava com a gente de vez em quando, jogava no aspirante. Aí no jogo da final, do primeiro jogo da final, ele entrou também no segundo tempo. Eu não lembro no lugar de quem que ele entrou, se foi do Everton, se foi do Paulinho, eu não lembro. Eu sei que ele acabou entrando e jogou meio tempo do primeiro jogo da final, que foi 1-1. E no segundo jogo, o Jair fez a opção em colocá-lo para iniciar o jogo, para ele jogar no meio da zaga, no meio do Wagner Bacharel e do quarto zagueiro, não lembro quem era o quarto zagueiro do Guarani, e acabou dando sorte. O Jair também é um excelente treinador também, ele conseguiu unir bastante esse grupo, era um grupo que tinha uma pegada muito boa também, além de uma qualidade técnica também muito boa. Então foi uma decisão, não foi mais bonita, porque é uma decisão, quando ela se torna muito tensa, realmente, às vezes o futebol não fica tão vistoso. Sim. Não, mas foi bom. Falando um pouco ainda desse elenco aí, vamos trazer mais um álbum aí de figurinha aí. Então aí, o time
campeão. Pode passar, Nascimento. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Copa União, aí o Brasileirão de 87. E aí você tinha o Valdir Pérez, você tinha o Edson, você tinha o Everton, você tinha o Eduardo Amorim, o Birubiru, o Carlos, o Dama. O Dama era carniceiro mesmo, né? O Dama não passava vontade, né? Não, o Negão não brincava em serviço, não. Ele chegava madeira mesmo. Madeira, né? Isso aí foi show de bola. O João Paulo, né? Que a gente não tem nem o que falar. Pode passar aí, Nascimento. Vamos mostrar um pouquinho mais aí, que tá bem pequeno aí o Wilson Mano. Aí o Wilson Mano ainda garoto aí no começo aí de carreira. Bela cabeleira aí do Wilson Mano. Aí gostava de um cabelão. Era a marca do Wilson Mano, né? Ter esse cabelo aí quando jogava, né? Quando você é jovem, tudo é uma beleza, né? Vassoura nova varre bonito, não? Boa. Muito bom. Vamos lá, vamos passar então para o próximo campeonato de 88, Copa União 88. Aí mudou um pouquinho mais o time. Aí você não tem o Ronaldo que entra aí, você tem o Márcio. E o técnico aí, Carlos Alberto Torres, né? O Capita. Como é que foi trabalhar com o Capita nessa época? Então, nós somos campeão paulista, né, 88, aí o Jair Pereira teve um problema com o presidente Vicente Mateus. E ele acabou saindo, deixando o Corinthians. Aí veio o Carlos Alberto Torres, uma pessoa também, nota 10, um profissional excelente, aquele cara apaziguador de situações. Só que ele também não teve a felicidade de ir muito bem. Começou o Campeonato Brasileiro, nós andamos tropeçando em alguns resultados, e com isso ele não durou muito tempo, não. Foi. Mas, como pessoa, como treinador, nada a reclamar, nada a falar do Carlos Alberto. Muito bom. Vamos continuar passando, então. Então, aí, o Wilson Mano já está com a cabeleira um pouco menor, aí de 87, 88. 1991, então a gente vai dar agora uma passada um pouquinho para 91. E você tem aí o craque Neto aí, Tupanzinho. 90 foi campeão brasileiro, né? 91 você ainda tinha um pouco da base daquele título, né? De 90, você tinha aí o Tupã, você tinha o Neto, você tinha o Márcio, você tinha o Fabinho, o garoto Diney, né? Naquela época, o garoto Diney. Já aí você sai da década de 90, entrando na década de 90, elenco diferente, né? Você tinha em Mirandinha. Como foi trabalhar com esses caras nessa época? A grande mudança, na verdade, aconteceu no final de 89, né? Porque em 89 ainda estava João Paulo, Barbieri, Gilberto Costa, Cláudio Adão. Era um time já bem mais experiente, bem mais maduro. Mas nós não fomos tão bem no Campeonato Brasileiro de 89. Aí o Matheus resolveu fazer uma reformulação. Aí saiu todo esse pessoal, o João Paulo, o Edson, Cláudio Adão, todo esse pessoal que eu citei agora. E aí, nessa reformulação, quem ficaram os mais velhos? Acabou ficando eu, o Neto, que acabou chegando em 89, junto com o Denis, o Marcelo, que já tinha subido ali em 88 também, o Ronaldo. Então, ficou uma base jovem. Nosso time, o mais velho, era o Jacenir, que voltou também, tinha voltado, estava emprestado, acho que para o Atlético Paranaense, que é o Joinville, não lembro, acabou voltando. E nessa reformulação também, nós começamos o ano muito difícil, uma situação ruim. No Paulista, o time teve uma fase boa, mas depois acabou caindo na semifinal. No jogo de ir para a final, nós acabamos empatando com o Bragantino, não conseguimos chegar à final. Começou o Brasileiro também de 90, a equipe também não iniciou muito bem, começou a titubear em alguns jogos, mas aí saiu, né, o Zé Maria, que já estava de treinador nessa época, não o Zé Maria lateral, um outro Zé Maria, que trabalhava na categoria de base na época. E aí veio o Nelsinho que tinha feito um excelente campeonato paulista pelo Novo Horizontino, disputado a final com o time do Vanderlei, que era o Bragantino, um treinador jovem, um treinador iniciando sua carreira praticamente, e ele chegou no Corinthians e não é que encaixou, a coisa deu certo, ele e o Flávio Trevisan conseguiu fazer daquele grupo um grupo unido, uma preparação física diferente. Nosso time ganhou muito em pegada e era um grupo reduzido, mas o Nelsinho conseguiu extrair o máximo que ele pôde de cada atleta. E a nossa equipe foi crescendo, começamos a ganhar corpo dentro do Campeonato Brasileiro, até que chegamos aí à fase de classificação. E na fase de classificação parece que os deuses corintianos estavam do nosso lado, e aí a coisa começou a fluir,
a gente reverteu todos os resultados que eram adversos e conseguimos aí um título inédito, o primeiro brasileiro para o Corinthians. Muito bem. Continuando aí, Nascimento, vamos passar o próximo álbum aí do craque Wilson Mano, 1992, né? E aí, você tinha aí, manteve meio a base, né? 91, 92, estou percebendo aqui que não mudou muita carinha, não. Tinha o Paulo Sérgio de diferente, o Jairo, camisa 5, mas o Viola, já mais experiente, mas o time não tinha mudado muito, né? De 91 para 92, né, mano? Não, esse pessoal aí, o próprio Viola, né? Que depois de 88 ele ficou mala pra caramba e acabaram emprestando ele. Ele foi pro São José, né? Foi pro São José. Mas depois ele voltou no final de 90, depois do título brasileiro. Mas aí ele já voltou uma outra pessoa completamente diferente, humilde. Viola tem uma amizade com ele, uma pessoa maravilhosa, um coração muito bom. Mas esse pessoal todo, o Dinei subiu em 90, Paulo Sérgio voltou do Novo Horizontino, que fez essa excelente campanha juntamente com o Nelsinho, também participou. Não foi ali, talvez, aquele titular absoluto, mas estava sempre jogando, sempre entrando. O Nelsinho adorava ele, era um jogador que tinha uma disposição incrível, muito bom jogador. Até que em 91 ele ganhou a condição de titular, né? 91, 92 ele ganhou a condição de titular. Fomos para a seleção junto também. Eu tive a oportunidade de ir para a seleção por 2 vezes em 92. O Paulo Sérgio foi. Acabou ganhando a confiança do Parreira. Foi até para a Copa de 94. Mas esse grupo jovem permaneceu esses anos aí, que foi um ano muito bom para o Corinthians. O Fabinho veio do Novo Horizontino com o Nelsinho, né? Não, o Fabinho... Ou não? Ele jogou no Novo Horizontino na final, né? O Fabinho ele veio de um time, não sei se era Platinense, parece que ele estava. Platinense, tá. Platinense. E ele tinha passado aqui pela Lençoense também, que era segunda divisão na época, e ele veio, mas ele estava acho que na Platinense, se eu não estiver enganado. Tá, não, bacana. Também um jogador que encaixou também, jogou muito em 90, era a nossa válvula de escape para os contra-ataques, era um jogador rápido, habilidoso. Realmente o Fabinho teve uma importância muito grande naquele título de 90. Muito bom. Passando então agora para mais um, curta as outras imagens do craque pelo mundo do futebol. Então aqui, ó, Atlético Paranaense é o jogo festivo, né? Isso, aí, ó. Pode ver que o Marola está agachado aí. Marola. Atrás do Marola, o Wilson Prudêncio. Esse também jogava no Atlético Paranaense na época. Aí depois os outros é daqui, o Paulinho, zagueiro, é daqui do 15 de Jaú. Toninho, Biônico. Depois do Biônico sou eu. Antônio Carlos, baixinho. Aí é o pessoal daqui, alguns ex-atletas. Legal. Vamos ver o próximo aí. Aí é o Mano no Japão, né? Esse daí é o time que eu joguei no segundo semestre lá, que é o Belmar Hiratsuka. É de um bairro de Tóquio, ali da Grande Tóquio. Muito bom. Vamos passar um próximo então aqui. O Wilson Mano na seleção brasileira, né? Isso foi contra a Finlândia. Isso, eu fui 2 vezes convocado, né? Contra os Estados Unidos em Fortaleza. Ganhamos de 3-0. Eu entrei, faltava 5, 6 minutos. E depois esse jogo aí dessa foto foi em Cuiabá. Foi contra a Finlândia, e eu não entrei, só fiquei no banco e acabei não entrando. Qual foi a sensação de poder colocar essa amarelinha aí da seleção brasileira e ter essa oportunidade? Quem é que te convocou? Foi o Carlos Alberto Parreira, né? Esse é o ápice, né? Ainda mais naquela época onde o grande sonho de todo jogador era um dia chegar primeiro objetivo, e sonho era jogar numa equipe grande, porque realmente não era fácil, era muito difícil você jogar numa equipe grande. E ainda mais, eu lembro muito bem que o seu Celinho costumava falar muito para mim, para a gente, né? Que ele gostava de trabalhar com a garotada. E ele falava assim, olha, você só pode falar que você foi um craque, um bom jogador, se você jogar mais de 5 anos numa equipe grande. Ganhar título, ser campeão paulista, brasileiro, e jogar por mais de 5 anos. Senão você... E seleção, mesma coisa, né? É o ápice, é o máximo que você pode. Eu fui essas 2 vezes. Lamento de não ter sido convocado pelo menos uma vez para jogar o tempo todo, para poder mostrar se eu tinha ou não condição, né, de fazer parte de uma seleção brasileira. Não tive essa oportunidade. Mas
é coisa do futebol, é assim mesmo, e passou, mas no geral tá tudo certo. Nessa sua passagem na seleção brasileira, fala um pouquinho do elenco. Quem estava com você nessas duas convocações de destaque? Olha, o Carlos estava no Palmeiras na época, né? Ele foi convocado. O Ronaldo estava no Corinthians, foi convocado. O Charles Guerreiro do Flamengo, o Luiz Carlos Vinck estava no Internacional, Márcio Santos, Marcelo Djean, Júnior no meio-campo, eu, Raí, Carlos Alberto Silva, Dejair, na frente tinha o Paulo Sérgio, tinha o Renato Gaúcho, tinha o Nilson centroavante também. Então foi um grupo, foi a época que o Parreira começou a dar oportunidade, né? Para vários atletas, oportunidade. Então foi nessa época que eu fui nessa convocação. E ele levou naquela época os mais experientes, que foram o Júnior, né, que vinha jogando no meio-campo já com 34, 35 anos, e o Renato, né, que era também um atacante. Até nem foi titular o Renato ficou no banco, entrava no segundo tempo. Mas foi essa base, mais ou menos. Evair também, do Palmeiras, Zinho, Bebeto, esse pessoal todo foi tudo nessa época. Muito bom. Que legal a recordação aí da seleção brasileira. E aí, 94, aí o retorno do mando, né, para o Corinthians, né? Como você falou aí da sua passagem para o Japão, e o seu mano volta aí para o Corinthians em 94. E quando você volta em 94, você foi jogar com um cara que tinha acabado de ser campeão do mundo, né, o Branco. Como era atuar aí com o Branco? Na verdade, eu voltei no início do ano, né? Fevereiro, já comecei a jogar, que era o Campeonato Paulista, né? Isso. Então, nessa época, estava jogando o Leandro, eu jogava muito de lateral, zagueiro central. Então, o Marcelinho tinha vindo também do futebol carioca, do Flamengo. O Casa, que tinha disputado em 93 pelo Flamengo, também veio para o Paulistão. Gralac, Moacir. Nós estamos no Paulistão, acabamos ficando vice-campeão paulista. Quando terminou o Paulistão, que terminou também a Copa do Mundo, aí veio o Jair Pereira. Aí o Jair acabou contratando. Veio o Boiadeiro, veio o Luizinho, veio o Branco, veio o Paulo Roberto. E formou um grupo muito grande até, né? Ficou um grupo até com muita gente. Brigava, tinha 8 para 2 posições. Complicado. Uma equipe excelente. Mas enfrentamos naquele ano um Palmeiras, né, muito bem montado, com uma grande equipe também, aonde novamente o Corinthians perdeu a final do Brasileiro para o Palmeiras, que o Palmeiras acabou sendo campeão. Foi sim. Foi triste perder aquele título, nem me lembro. E aí, você falou, não sei se... Isso é um recorte de jornal que eu coloquei, mano, bem despretensioso aí que eu tinha, eu coloquei na tela para você, do acervo que eu tenho do Corinthians. Exatamente isso, foi da Gazeta Esportiva, né? Quando você retornou, junto com o Gralac, o Moacir, o Marcelinho e o Valdo, e o Casagrande. Né? Então, exatamente. Eu guardo muito carinho esse recorte, eu não sabia o porquê eu tinha esse recorte, tá? Hoje eu tô sabendo. Então, esse daí foi no começo do ano de 94. Foi 94, então, foram as primeiras contratações de 94 no começo do ano. Aí depois o Branco, Paulo Roberto, Boiadeiro, Luizinho, aquele volante do Vasco. Aí esse pessoal veio tudo para o Campeonato Brasileiro, exato, que foi depois da Copa do Mundo. Essa apresentação aí, o Marcelinho era jovem ainda, né? Ainda era uma incógnita, né? Mas você tinha o Casagrande e você, eram os pilares, né, do Corinthians, né? Que era o retorno de dois ídolos, né? Exatamente, né? O Marcelinho tinha acho que 21 anos, 22 anos, garoto, mas o Marcelinho já era craque, né? Já chegou, já se impôs, ganhou a posição e, sem dúvida, nunca deixou de ser titular da equipe. Era uma equipe também muito boa. Nós perdemos o título de bobeira, o seu Carlos Alberto Silva acabou bobeando com algumas mudanças, alguns jogos, que divergiu do grupo, né, sobre escalação, mas faz parte também, todos nós erramos e acabamos perdendo aquele título. E depois, no Brasileiro, também foi acirrado, foi até a final, uma equipe muito boa, também mudava muito de jogadores devido a muitos jogadores para jogar. Eu lembro que no meio-campo tinha nada mais do que Zé Elias, eu, Boiadeiro,
Casa, Tupanzinho, Nossa. Souza, o Luizinho do Vasco. Tinha 7 jogadores para jogar 1 ou 2. É muita coisa. Então, realmente, a disputa era muito acirrada. E quando se tem um grupo que tem vários jogadores assim, se eu estou jogando e não estou jogando bem, o que acontece? A torcida começa a pedir o Zé Elias. Verdade. Aí o Zé Elias entrava. Se de repente ele não estivesse jogando muito bem, a torcida pede o Luizinho. E no Corinthians você sabe que o torcedor pediu, praticamente ele exige, né? A escalação. Exato. É muito difícil um treinador bater de frente quando o torcedor começa a pedir um atleta. Então, naquele ano, eu lembro que houve muito essa mudança. Mas, mesmo assim, a equipe foi bem, ganhou a maioria dos jogos, disputou a semifinal, disputou a final, perdeu até num lance, numa infelicidade, que o Branco perdeu a bola para o Rivaldo, inclusive, que já estava no Palmeiras nessa época, e acabou sendo vice-campeão. É isso aí. Recordação, infelizmente, ruim pra gente, viu? Sofri muito em 94, não era para ter perdido mesmo, não. Vamos dar continuidade aí no nosso acervo aí do Esporte Coleções. A passagem do Mano aí para o Bahia, né? Esse elenco do Bahia era fraquinho, né, Mano? Não era, não. Era o meio-campo. O meio-campo é aquele detalhe, né? Eu fui para o Bahia, eu estava com 31 anos de idade. Aí trouxeram o Bobô com 33 anos, 34 anos. Aí contrataram o Bonamigo também, com mais 34 anos. Então, acabou ficando um meio-campo experiente, mas com pouca mobilidade e força física, né? Porque depois dos 30, 31, ainda mais jogando no Nordeste, onde é muito quente, você sabe que é complicado. Mas o Bahia não começou muito bem o campeonato, mas depois a gente se acertou, conseguimos alguns bons resultados, mas não foi aquilo que o seu Paulo Maracajá, na época, esperava, não. Ele esperava um pouco mais. Ele montou um grupo para, pelo menos, poder brigar aí entre os 8. Muito bem, é isso aí. Então, gostou, então, da sua passagem pelo Bahia? Quando você vai lá para Salvador, lá o pessoal ainda lembra do Mano com a camisa do Bahia ou não? Foi uma passagem só no Brasileiro? Não, foi uma passagem curta, né? Inclusive, eu nem terminei o Brasileiro, eu acabei tendo uma contusão um pouco mais séria já no segundo turno e acabei ficando os últimos 7, 8 jogos do campeonato até de fora. Aí acabei até rescindindo o contrato e voltando. Então, eu não tive uma passagem que marcou, né, dentro do futebol do Bahia. Então, realmente caiu no esquecimento. Acontece. Vamos lá. E aí o Corinthians, nos seus 90 anos ali, tinha feito um álbum. Aí faz aí uma homenagem para os primeiros campeões brasileiros, com o Nelsinho Batista, e tem lá o Wilson Mano, né? Então, sempre no acervo do Corinthians, e eu tenho uma coisa muito grande, não tem como não ver o Wilson Mano como destaque, né? Eu acho que, como você falou, né? Você é o 17º hoje que vestiu a camisa do Corinthians, e as homenagens sempre tem do Corinthians para o Wilson Mano, né? Então, não tenho dúvida que quando você tem a oportunidade de vir para São Paulo e vai lá para o estádio lá, você é bem ovacionado pela torcida e bem lembrado, né, Mano? Assim, eu tenho esse privilégio, né? Graças a Deus. Estou sempre recebendo convite, sempre o pessoal está ligando, lembra. A gente está sempre dando entrevista em algumas rádios, TV. Apesar de eu ter me afastado, né? Tá morando em Jaú, me desliguei um pouco, não ligo muito. Na verdade, eu nem gosto muito de dar entrevista, para ser sincero. Mas sempre que eu vou lá, já fui algumas vezes lá na arena assistir os jogos, sou convidado sempre pelo camarote lá do pessoal, e realmente é gostoso você rever alguns amigos e ter um contato e ser bem recebido, né? Isso é legal. Isso é importante, você ter portas abertas, né, Mano? Você ter esse reconhecimento, esse carinho do clube aí que você tanto jogou, né? E cravou o seu nome. Nascimento, finalizamos, né? Eu acho que essa parte aí. Espero que você tenha gostado, Mano, desse acervo aí. Não sei se você tem esses álbuns, esse acervo aí, mas eu fiz questão de trazer um pouquinho aí da história do Mano aí, para quem não conhece e não vivenciou essa época que eu vivenciei, um pouquinho aí da sua importância para o futebol brasileiro e para o Corinthians.